Você já parou para pensar que você passou mais de uma década estudando para tirar nota e para ser aprovado nas matérias da escola, mas ninguém lá nunca te ensinou a como lidar com uma crise de ansiedade? Ou a como escolher a sua carreira? Ou até mesmo simplesmente a como viver da sua própria maneira? A escola, ela sempre treinou a gente para decorar, para obedecer e para passar de ano, mas ela nunca nos treinou para questionar, errar ou até mesmo reinventar quem nós somos. E o resultado disso tudo são milhares de jovens adultos e completamente perdidos, exaustos e achando que o problema é só com eles, quando na real o problema está realmente no sistema que ensinou a gente. E o pior de tudo é que a gente passa tanto tempo esperando alguém dizer o que a gente tem que fazer, como estuda aquilo ou faz aquilo outro, decora essa parte, isso vai cair ou não vai cair na prova, que ao longo do tempo a gente perde o hábito de decidir as coisas por conta própria. A vida, ela vira um roteiro que é escrito somente pelas outras pessoas. E quando chega a hora da gente escolher, a gente simplesmente trava. A gente aprende a resolver equações, mas não a lidar com a nossa frustração. Tira 10 na prova, mas trava numa entrevista de emprego ou na hora de tentar alavancar aquele nosso próprio negócio. Mas por que isso acontece? Hoje a gente vai falar sobre isso e eu já adianto que eu mesmo passei por muitos anos por essa situação. Sempre fui aquele aluno que sempre priorizou tirar a nota máxima, entender e decorar a matéria, mas eu nunca soube o porquê eu estava falando isso. Porque talvez a gente não esteja só perdido, a gente só foi mal orientado durante toda a nossa vida. Agora imagina só essa cena, você termina o ensino médio, tá ali com seu diploma na mão, tudo certinho, mas tirando isso você tá completamente perdido por dentro. Todo mundo começa a te perguntar, sua tia chega perguntando o que você vai fazer, qual faculdade, qual curso, como que vai ser a sua carreira, mas ninguém para te perguntar se você sabe o que você realmente quer. Já teve tempo realmente de você se conhecer? A maioria das pessoas realmente não teve. A verdade é que a gente cresce num ritmo tão acelerado e numa sociedade tão imediatista que a gente é empurrado para um sistema que sempre valoriza uma nota acima de tudo. Desde cedo a gente aprende que o importante é não errar. Que tirar 10 na prova é muito mais importante do que entender o motivo por trás de todas as coisas. Você sempre segue a mesma cartilha. Estuda, passa na prova, entra na faculdade e aí um dia se pega perguntando como que eu vim parar aqui. Não porque você não é inteligente, muito pelo contrário, mas porque talvez você nunca tinha tido espaço para pensar com calma o que você queria fazer. Você já chegou a se sentir assim? Como se você estivesse vivendo no modo automático? Acorda, estuda, faz o que te pedem e no final do dia a gente ainda sente que não fez nada que realmente importa. A escola, ela não te ensina a fazer escolhas, ela decide por você, em todas as vezes. Tem aula para tudo, menos para você descobrir o que te move e o que te brilha os olhos. A gente vai sendo treinado a seguir ordens, a cumprir metas, a não sair da linha e principalmente a não questionar. E tudo isso lá no final, no nosso futuro, tem um custo muito alto. Porque quando chega o momento da gente tomar as nossas próprias decisões de grande importância, tipo qual carreira a gente quer seguir, com quem a gente quer se relacionar, onde a gente quer morar, a gente simplesmente trava, porque ninguém nunca ensinou que a vida ela não tem um gabarito e não tem ninguém para corrigir. E o mais louco é que a culpa não é nossa, a culpa não é sua. É de um sistema educacional que foi desenhado para formar funcionários obedientes e não seres humanos conscientes. Mas vamos com calma, tem como virar esse jogo. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que está por trás disso tudo. Existe um conceito muito falado na psicologia chamado motivação extrínseca. É quando você faz algo não porque acredita ou porque você gosta, mas porque você espera uma recompensa externa, tipo uma nota, um diploma, um elogio. A escola tradicional é totalmente baseada nisso. Você estuda somente para passar, não para entender o que você está estudando. E com o tempo, o seu cérebro ele começa a associar o aprendizado à pressão e não à curiosidade de entender as coisas. De acordo com um estudo da Universidade de Stanford, jovens expostos a ambientes escolares que são focados apenas a uma performance têm 3 vezes mais chances de desenvolver ansiedade crônica na vida adulta. E sabe por quê? Porque eles crescem com o medo de errar, de decepcionar e de
não ser suficiente. Outro ponto importante é o chamado mindset fixo. O mindset fixo é a ideia de que a inteligência e o talento são coisas fixas e imutáveis. Quando você cresce ouvindo que você é bom em alguma coisa ou é ruim em outra coisa, você começa a evitar tais desafios para não provar que é ruim. E isso bloqueia o crescimento, porque a gente cresce e se desenvolve justamente no erro. Agora junta isso tudo com mais um problema, a falta de autonomia. Segundo a teoria da autodeterminação, existem 3 necessidades básicas para uma motivação saudável: autonomia, competência e vínculo social. Quando uma dessas falta, como a autonomia de fazer escolhas reais, você começa a se sentir perdido, desmotivado e até mesmo desconectado de si. E a escola, muitas vezes, ela falha justamente nesse ponto. Ela não te dá espaço para errar com segurança, para explorar os seus interesses ou para questionar e tirar as dúvidas que você vai ter explorando essas coisas. Ela molda os nossos comportamentos, mas ignora os nossos propósitos. E o resultado disso? Gente que sabe fazer uma redação perfeita para passar no Enem, mas trava quando precisa escrever a sua própria história ou aquilo que gosta. Jovens que tiram nota alta, mas não conseguem dizer o que amam de verdade. Pessoas que seguem carreiras inteiras só para não desapontar os outros ou para não deixar os pais decepcionados. E anos depois percebem que viveram somente no piloto automático e nunca foram atrás daquilo que eles realmente queriam. Mas entender isso é justamente o primeiro passo para que você consiga mudar. E agora vamos ver como que a gente faz para sair desse ciclo. Eu aposto que você já deve ter visto ou ouvido a história de alguém que começou uma faculdade, mas no meio da faculdade acabou largando tudo, decidiu fazer uma coisa completamente diferente, acabou se encontrando nessa coisa e aquilo passou a ser totalmente o sentido da vida dela, porque ela estava fazendo o que ela ama, tá? E talvez você não precise abandonar tudo, mas a história serve para você se lembrar de que tá tudo bem mudar e tudo bem tomar essas atitudes drásticas às vezes. Sempre dá para sair desse roteiro. A vida real, ela não é uma redação com um tema fechado, é um texto em branco e é você quem escreve. Mas para isso, às vezes a gente precisa fazer uma pausa, se questionar e explorar o que realmente faz sentido pra gente. E não para os outros. E mesmo que pareça tarde, nunca é realmente tarde demais para começar a escutar a sua própria voz. Agora que a gente já entendeu o problema e viu que é realmente possível mudar, bora falar na prática? Aqui vão 5 passos simples, mas extremamente poderosos para você começar a sair do piloto automático e construir um caminho totalmente autêntico com a sua cara. Escreve em um papel o que você realmente quer ser, sem filtro. Pega um papel e responde: o que eu faria se ninguém me julgasse, se ninguém estivesse olhando? Sem pensar em dinheiro, status ou aprovação. Só o que te move de verdade. Essa é a primeira pista que vai fazer sentido para você e que vai dar um norte para suas escolhas. 2. Se permita experimentar. Você não precisa decidir a sua vida aos 17, nem aos 25 anos. Testa alguma coisa. Faz um curso diferente, um estágio, um projeto pessoal. Bota aquela sua ideia que está presa na gaveta há anos e tenta ver se aquilo dá certo. Às vezes o que parece legal na teoria não encaixa na prática e tá tudo bem mudar. A única forma de você saber que funciona é realmente tentando. Em terceiro lugar, cria o hábito de decidir coisas pequenas. Pode parecer idiota, mas escolher o que você vai comer, o que você quer vestir ou o que você quer assistir com consciência te treina para tomar decisões maiores lá no futuro. A gente desaprende a decidir por conta própria quando vive só seguindo ordens, e recuperar esse poder de decisão começa nas pequenas escolhas do seu dia a dia. Em quarto lugar, aprenda sobre você mesmo como se você fosse uma matéria da escola. Você estudou história, biologia, física, mas quando você estudou sobre você, o que te dá energia? O que te drena essa energia? Em que ambiente você percebe que consegue aprender de uma forma melhor? O conhecimento de você mesmo é um tipo de inteligência que a escola ignora, mas a vida exige isso. E a partir do momento em que você se conhecer melhor, você já vai estar na frente de muita gente. Em quinto e último lugar, redefina, mude o que é o sucesso para você. Para alguns, o sucesso é ter estabilidade, para outros é ter dinheiro, liberdade
estabilidade geográfica, e tem quem sonha até em ter uma empresa gigante, quem queira só ter um tempo para si mesmo, e você não precisa seguir exatamente o modelo de ninguém. Crie suas próprias métricas e seja fiel justamente a elas. Esses passos, eles não são uma receita de bolo que é só seguir que o sucesso e a liberdade eles vão chegar, mas eles são um ponto de partida, um início. O importante é você entender que viver com intenção é um treino, exige constância, e cada pequena escolha consciente já é um avanço para você. Se você chegou até aqui, é porque você sentiu na pele o peso de tentar se encaixar num molde e um sistema que não foi feito para você. E talvez agora você esteja percebendo que não está quebrado. Só cresceu no sistema, igual eu disse, que nunca te ensinou a você a se escutar. A escola, ela te ensinou a simplesmente passar em uma prova. Mas a vida, ela exige um tipo de sabedoria que não cabe somente em um boletim ou em um ano escolar. A real é que mesmo eu falando isso pra vocês, eu mesmo passo por muitas crises existenciais. Às vezes eu fico me questionando e me pego pensando qual é realmente o meu propósito aqui e o que eu deveria fazer para melhorar. E a verdade é que não tem nada de errado em não ter tudo resolvido ainda. A real é que ninguém tem mesmo. O que muda é quando a gente decide sempre melhorar e a fazer as perguntas certas para sempre estar um passo à frente todos os dias. E o ideal é a gente sempre se permitir tentar, a dar ouvidos à nossa própria intuição, mesmo quando todo o mundo disser o contrário. A gente não precisa seguir o mesmo caminho que todo mundo, não precisa correr na mesma velocidade. A gente só precisa ser honesto com a gente mesmo e ter coragem de ajustar a rota quando for necessário. A vida ela não tem fórmula, infelizmente, mas ela tem uma direção. E essa direção ela começa quando você escolhe parar de viver no modo automático. Agora, pessoal, se esse vídeo fez sentido pra você ou te fez pensar de uma forma um pouco diferente, por mínimo que seja, faz um favor e curte o vídeo, compartilha com um amigo e se inscreve no canal para ajudar a gente a continuar crescendo e nos motivar a trazer mais conteúdos e mais reflexões como essa. Eu prometo estar sempre tentando melhorar, principalmente a questão do áudio, que eu sei que ainda às vezes deixa um pouco a desejar, mas com o apoio de vocês eu tenho certeza que a gente sempre vai conseguir. E mais uma coisa, comenta aqui nos comentários qual dessas dicas ou qual situação você já passou, né? Qual você achou mais importante para te levar a um patamar acima do que você tá hoje, tá? Eu agradeço demais pela atenção de vocês, e se vocês conhecem alguém ou conhecerem alguém que tá passando por esse momento de dúvida, de transição, compartilhe esse vídeo com a pessoa. Às vezes tudo que alguém precisa ouvir é que ela não tá sozinha. A gente se vê no próximo vídeo e não se esqueçam, o mundo já tem gente demais vivendo no modo automático. O desafio agora é viver de verdade e viver da nossa maneira. Até mais.